Qual a melhor notícia que você já recebeu? Eu sei que se eu abrisse aqui para respostas, elas seriam as mais variadas possíveis. Talvez a ligação de uma empresa te contratando para um trabalho que você tanto queria, um e-mail dizendo que você foi aprovado no concurso que você estudou durante anos, ou quando você abriu o diagnóstico médico e viu que então aquela enfermidade que acometia você, algum parente ou alguém muito conhecido, de fato o resultado foi positivo e então foi curado. Inúmeras notícias nós podemos receber. Lá em casa, notícias boas que nós recebemos é quando a minha esposa faz aquele teste de farmácia e vem 2 risquinhos. É uma alegria tremenda. A alegria, de fato, ela varia muito. Há inúmeras notícias boas que nós podemos receber. Mas, sem dúvida, as melhores notícias já ouvidas pela humanidade foram proclamadas de um túmulo vazio, como diz este texto aqui. A ressurreição de Jesus Cristo é o tema central do cristianismo. Nós não podemos ser cristãos se nós não aceitamos a ressurreição como um fato comprovado com testemunhas, com pessoas que morreram por conta de ter visto e comprovado isso. Porque se Cristo não ressuscitou, a Escritura diz que a nossa fé é vã. Se Ele não ressuscitou, o máximo que nós seguimos aqui nessa igreja e em todas as outras igrejas cristãs é uma filosofia de vida sem vida. Apenas mandamentos que nos fazem ser bons mocinhos ou boas mocinhas. O que temos não passa de ensinamentos éticos para tentarmos mudar a nossa própria vida. Porque se Cristo não ressuscitou, de fato, nós só temos bons ensinos. Apenas isso. A morte, diz a Escritura, não pôde deter o nosso Senhor Jesus Cristo. E a esperança que nós temos como filhos e filhas de Deus é que a Bíblia diz que a mesma coisa vai acontecer com cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Se Ele vive eternamente, a Bíblia diz que nós também viveremos. Então, a ressurreição, de fato, ela traz esperança para toda e qualquer pessoa, independente de como está a sua vida, seu casamento, suas finanças, independente se você está saudável ou enfermo. A ressurreição é, de fato, aquilo que nos dá esperança e nos faz ter motivação para viver, mesmo em um mundo de caos, mesmo onde tribulações e angústias se levantem. A ressurreição, de fato, nos traz esperança. Eu quero, então, com base no texto aqui de Lucas 24, eu vou vou percorrer ele aí, falar de alguns princípios. Primeiro, põe ele, por favor. A primeira coisa que nós vemos aqui é muita devoção e pouca fé. Porque, vejam, o domingo aqui, de fato, amanheceu triste. Aquelas mulheres eram devotas, bem cedo. Na versão que nós lemos, século 21, bem de madrugada. Elas foram lá, então elas eram devotas, elas amavam a Jesus Cristo, só que elas tinham pouco conhecimento e pouca fé. É que o texto diz, no caso dessas pessoas, era pior que a morte de uma pessoa. Jesus Cristo, ao morrer na sexta, havia juntamente com ele sido sepultado a esperança que eles tinham. Porque eles, como seguidores de Cristo, viam o cumprimento das profecias em Jesus, mas de repente, diante da sua morte, a esperança deles acabou. Lembra que eles diziam assim? Nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Ou seja, não foi apenas o enterro de alguém conhecido, de alguém amado, foi o enterro da própria esperança. A nossa falta de fé, ela pode nos levar à tristeza. A falta de entendimento e fé, ela pode nos levar a um estado de desesperança. É por isso que você vê pessoas que têm conhecimento, mas ainda assim a vida delas é angústia. Você pode enfrentar luto, se você tiver fé. A maior dor do ser humano, a dor da perda. Você pode enfrentar essa dor, se você tiver fé. Mas sem fé, você não consegue viver nem mesmo no paraíso. A fé é essencial para a vida do ser humano. Foi a falta de fé na Escritura que fez esse domingo, para essas mulheres e para muitos discípulos, amanhecer sombrio. Porque, mesmo sendo devotas, elas eram incrédulas. Elas levaram aromas bem cedo, mas elas não creram nas palavras que o próprio Cristo havia ensinado. E não tinha demorado muito tempo, não, há pouco tempo. No versículo 5, diz assim: elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive?
Jesus já havia ensinado e dito isso várias vezes. Convém que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Só que no momento de tristeza e aflição, elas esqueceram esta promessa. Em Mateus 17, Jesus mais uma vez tinha avisado isso aos seus discípulos e aquelas mulheres. Olha o que diz a Escritura: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. Eles se entristeceram muito. Eles vão fazer o quê? Eles vão me matar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Há pouco tempo Jesus havia ensinado isso, e elas neste momento haviam esquecido. Deu um branco. Não só as mulheres foram incrédulas, mas os discípulos também. Aqueles homens, faltou fé a eles, faltou esperança, faltou crer naquilo que Jesus havia prometido. Tanto é que no versículo 11, acompanhe comigo, deixa aberto em Lucas 24, versículo 11: mas as palavras delas lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. É interessante que a Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles vão ao túmulo. João capítulo 20 vai dizer isso. Eles vão ao túmulo e acontece o seguinte: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo o qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Cristo está pregando a eles o verbo de Deus, a palavra viva, e ainda assim diz a Bíblia que eles não haviam compreendido a Escritura. Imagina, se eles, ouvindo a pregação perfeita de alguém perfeito, eles não tiveram este entendimento correto, imagina nós, com um coração corrompido pelo pecado, ouvindo pregações de alguém também corrompido. Por isso que a conversão, ela é um milagre. É Deus agindo na vida do homem. Percebe que a fé verdadeira, ela é fruto de milagre. É por este motivo que você vai ver Paulo em Atos 17 pregando a um auditório de filósofos, epicureus, estoicos, os atenienses. O berço da sabedoria estava ali. Paulo prega aqueles homens, diz a Escritura que eles ouvem, que eles entendem, mas que eles não se convertem. Em contrapartida, ele prega a uma vendedora chamada Lídia, e essa vendedora tem o coração tocado pelo Espírito Santo, se arrepende dos seus pecados e se converte. A fé de fato é dos eleitos, não tem como fugir disso, a não ser que Deus abra o meu e o seu coração. A melhor pregação do melhor pregador, ela não é capaz de convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É necessário de fato uma intervenção divina. Então, este é o primeiro princípio. Essas mulheres tinham muita devoção, mas pouca fé. Segunda coisa que nós vemos é o perigo de uma interpretação errada das Escrituras. Após a ressurreição, aqui do versículo 15, versículo 13 em diante, nós veremos aquela história de dois discípulos que eles estavam no caminho de Emaús, que ficava cerca ali de 15 quilômetros de Jerusalém. E olha o que vai dizer o versículo 17, Lucas 24, 17. Então eles lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Lembra, Jesus chega diante dessas duas pessoas que estavam conversando, caminhando. Ele diz: sobre o que vocês estão falando? Ele sabia, claro que ele sabia, mas ele pergunta. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Então eles pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Percebeu? E eles pararam tristes. Por que eles estavam tristes? Alguns vão dizer: olha, pastor, Jesus havia acabado de morrer, por este motivo eles estavam tristes. Mas este não é o motivo principal. O motivo principal da tristeza deles era uma interpretação errada da Escritura. Porque se eles tivessem uma interpretação correta, eles sim sofreriam a dor da perda, mas eles saberiam: não, calma aí, ele prometeu que ele vai voltar, e disse que seria em 3 dias. Qual foi o problema desses homens? Eles tinham a promessa de que Deus iria redimir o seu povo, então eles esperavam que Israel fosse redimido. E como que Jesus corrige essas pessoas? Ele se revela a elas? Não. Diz a Bíblia que Jesus explica a Escritura. Aqueles homens estão tristes e Jesus não se aparece.
de repente, e diz: olha, sou eu aqui. Não, não é isso que ele faz. Poderia fazer, mas não é isso que ele faz. Diz a Escritura que ele, de fato, começa a expor, desde Moisés, tudo aquilo que haveria de acontecer com ele. É isso que diz o verso 25. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na glória? Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a seu respeito em toda a Escritura. O que Jesus fez? Ele expõe a Escritura para que eles pudessem se situar, lembrar daquilo que Deus havia prometido. Esta é a maneira de se conhecer a Deus. É através da Bíblia, é através do conhecimento da palavra. Eu sei que hoje em dia se busca muito experiências. Nada contra você ter a sua experiência com Deus, lembrando que a sua experiência não é base para a doutrina. Nada contra. Mas a forma de se conhecer a Deus genuinamente é através de sua palavra. Hoje, tem um movimento, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Legendários, onde homens ficam 3 dias na montanha, aprendendo a ser um espartano dentro de casa, gritos de guerra e tudo. Eles acham que esse tipo de encontro tem o poder de transformar a vida de uma pessoa de uma vez por todas. Não estou dizendo que Deus não usa essas coisas, claro que usa. Mas para que se conheça a Cristo verdadeiramente, é necessário um processo, um conhecimento da Bíblia. E isso demora muitos e muitos anos. A forma de se conhecer a Deus é através da revelação dele em sua própria palavra. Por quê? De uma interpretação correta, você vai de fato viver aquilo que Deus havia prometido. Se você interpreta de uma maneira errada, aquilo que Deus disse, talvez você acha, não se cumpriu, mas o problema não tem a ver com Deus ter falhado, mas com uma interpretação errada da sua parte. A interpretação errada, ela traz desesperança, e era exatamente isso que estava acontecendo aqui com essas pessoas. O Antigo Testamento falava que, olha, virá o Messias, e o Messias será o Salvador do seu povo. Aí eles, por conta de um entendimento errado, eles achavam que essa salvação seria a salvação da opressão do Império Romano. Então por isso que quando Jesus morre, eles se entristecem. Por quê? Acabou nossa esperança. Continuaremos a ser escravos dos romanos. Mas você lembra qual era a verdadeira salvação que de fato a Bíblia promete? O seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo de seus pecados. Esta era a salvação prometida, assim como Vinícius falou aqui no começo do culto. Tudo já estava escrito. Leia Isaías capítulo 53. Ele seria pisado, humilhado. Tudo estava escrito. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você vê que no início, já havia profecia. Gênesis 3, 15 assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui era uma profecia falando a respeito da morte de Cristo. Ó, Satanás, você acha que você é bom? Você vai ferir o calcanhar, falando a respeito da morte de Cristo. Mas através da ressurreição você vai ser aniquilado de uma vez por todas. Você vai perder a batalha. Muitos se decepcionam com Deus diante de algo que não se realizou, ou de uma profecia recebida que não se cumpriu, mas é na verdade por conta de uma interpretação errada da Escritura. O problema não está em Deus, está na interpretação que você teve, ou que passaram para você, ou que um falso profeta te passou. A interpretação errada, ela te faz crer no que Deus não disse. Falei para os irmãos aqui, acho que na quarta-feira, tem um escritor cristão que ele escreveu um livro, e a sua tese basicamente era dizendo o seguinte: a prova de que você é um cristão verdadeiro, de que você é um filho genuíno, é que você é rico, que você tem dinheiro. Se você é um cristão que não tem dinheiro, você não é filho legítimo. E ele vai mais longe. Ele diz que se de fato você for dizimista, e nós acreditamos que tem que ser, mas ele diz que se de fato você for dizimista, nenhum mal vai acontecer com você. Nada.
E ele conclui o seu livro dizendo que toda a desgraça que veio sobre a vida de Jó é porque Jó não era dizimista. Olha o absurdo. Olha, desde que eu me converti, tem aí uns quase 20 anos. Sempre fui fiel. E aí, coisa ruim acontece. Anteontem, meu filho 04 rachou a testa no meio, caiu de cabeça lá, partiu a cabeça. Acontece na vida do fiel ou na vida do infiel. Mas é um absurdo essa crença de que, olha, se formos fiéis a Deus com dinheiro, nada de mal vai nos acontecer. Consegue ver que a interpretação errada, ela vai ter implicações totalmente equivocadas na sua vida? A interpretação errada, ela te faz ser descrente na hora que você mais precisa, que é na hora da aflição, na hora do luto. Se você não tem uma crença genuína, se você de fato não acredita em Deus, conforme a Escritura declara, de que nesse mundo teremos aflições, passaremos por dificuldades, angústias. Se você não tem essa certeza, se você acha que a vida cristã é apenas oba-oba e que nada de mal acontece, na primeira aflição que você passar, pode ter certeza, a chance de você se desviar e ir embora, ficar bravo com Deus é enorme. É a crença genuína na Escritura que vai fortalecer você no dia mau. No dia do luto, nada vai te sustentar, nada vai te deixar de pé, a não ser a crença na ressurreição, na esperança de uma outra vida. O dia que você perder um parente próximo, ninguém vai conseguir te consolar, a não ser a Escritura, a não ser a esperança do reencontro. Do contrário, você está perdido. Nada mais prova uma fé genuína do que o dia do sofrimento. É por esse motivo que nós vemos Jó perde os 10 filhos, perde todo o dinheiro, perde sua saúde, perde tudo que um homem tinha de bom. E no fim da sua vida ele diz assim, no fim do livro de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só alguém com uma esperança real num Deus verdadeiro pode, diante de tanta desgraça, dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, minha voz está falhando um pouco hoje, vocês têm paciência. Terceira coisa que nós vemos de fato aqui em Lucas 24 é uma boa notícia. Você sabe, boas notícias alegram nosso dia, claro que alegram. A própria palavra evangelho tem esse significado, boa notícia, boas novas. E deste túmulo vazio saiu a melhor notícia que a humanidade poderia ouvir. Nada se compara ao que aconteceu aqui. Essa notícia que vem do túmulo vazio vem dizer que a história da Páscoa, ela não termina no funeral, não termina com tristeza, mas termina com alegria. A morte, que é aí o rei dos terrores da humanidade, o maior medo do ser humano, para o cristão é algo que ele consegue enfrentar. Porque você sabe, por mais ateu que uma pessoa se diga, na hora da morte todos tremem. Se você não tem uma fé genuína, todos tremem. E eu gosto de pesquisar, por exemplo, frases de pessoas no final da sua vida. Você vê o desespero absurdo. E eu digo, não só de pessoas que não creem em Deus, mas de pessoas que por vezes foram criadas a vida inteira na igreja. Por exemplo, François Rabelais, um padre e médico francês do Renascimento, diante da morte, ele diz assim: estou indo para um grande talvez. Ele mesmo não tinha certeza do que seria da vida dele após fechar os olhos. No monólogo de Hamlet, Shakespeare vai dizer que a morte é um país desconhecido do qual nenhum viajante retorna ou retornou. E por que ele diz isso? Óbvio, porque não conheceu a Cristo. Porque nós sabemos que Cristo, ele foi até lá, e ele retornou e veio nos dar esperança. É por isso que Paulo vai dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão era uma lança com uma ponta de ferro, que era usada para conduzir o boi para o caminho que o seu dono queria. E Paulo diz: esse aguilhão da morte que nos fere,
Um dia vai acabar. Temos que continuar a ter esperança. Por isso você precisa escolher de qual lado você está. Ou a ressurreição de Cristo é uma das maiores fraudes da história. Tem essa possibilidade? Claro que tem. Ou é o fato mais extraordinário que a humanidade já presenciou. A ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles permanecem de pé juntos, ou eles caem juntos. E uma das grandes diferenças do cristianismo para todas as outras religiões que você vê aí, alguns vão dizer que tem cerca de 10 mil religiões no mundo, mas a diferença do cristianismo para todas essas outras religiões, a diferença básica está no túmulo. Está no túmulo. Procure, por exemplo, na China, você vai achar lá os restos mortais de Confúcio. Se você for procurar os restos mortais de Buda, apesar que Buda eles deram uma separada, né? Dente para um lado, pé para o outro, cinza para o outro, está espalhado por aí. Mas você vai achar. Se você for a Medina, na Arábia Saudita, você vai ver um palácio gigantesco, onde fica o túmulo de Maomé. Vá a Jerusalém. Procure pelo túmulo de Jesus Cristo. Procure por seus restos mortais. Você vai achar um túmulo aberto e uma placa dizendo assim: ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a diferença básica do Cristo ao qual nós cremos, do Deus ao qual nós servimos, da religião ao qual nós cremos que é a correta para todas as outras. E por que nós podemos crer na ressurreição de Cristo? Há várias formas de se provar alguma coisa, de se provar um fato. A arqueologia é uma das coisas que comprova. Você pode, segundo a arqueologia, estudar documentos, escavações, testemunhos. É interessante que você vê que na história do cristianismo, os inimigos da fé cristã, eles tentaram, de todas as formas possíveis, fingir que este fato não ocorreu, que a ressurreição não existiu. Você vê historiadores dizendo, olha, que Jesus chegou a morrer, mas quando ele estava no túmulo, ele foi reanimado. Você vê historiadores dizendo que as mulheres foram a um túmulo errado, por isso não encontraram ninguém lá. Você vê pessoas dizendo que os discípulos tentaram subornar aqueles soldados romanos. É questão lógica, os discípulos eram quebrados, pobres. Você vai subornar com o quê? Você não pode oferecer nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, bastaria os romanos ou qualquer outra pessoa apresentar o corpo dele. Aqui, ó, olha ele morto. Se eles fizessem isso, eles acabariam com o cristianismo logo no início. Mas ninguém fez. Por quê? Porque ele ressuscitou. Como homens sem influências poderiam sumir com o corpo de um herege morto pela população e todos conheciam? Muito bem guardado. Como homens sem influência poderiam fazer isso? Impossível. Pastor, mas e se tudo isso aí foi de fato uma mentira inventada pelos discípulos? Porque tem essa possibilidade? Óbvio que tem. Eles poderiam ter se reunido, feito um conluio e ter inventado uma mentira? Claro. Mas como eu sempre digo, as pessoas mentem basicamente por dois motivos. Primeiro, para se livrar de alguma culpa. Não é assim que por vezes nossos filhos fazem? Foi você? Não, não, foi fulano. Foi meu irmão. Adultos fazem, jogam a culpa no outro. Se mente basicamente por isso, para se livrar de culpa ou para se conseguir algum benefício. Por que muitos mentem no currículo? Querem um cargo, um salário melhor. Porque muitos mentem quanto à conta bancária, porque às vezes querem conquistar um rapaz, uma moça, mas sempre por esses dois motivos, ou para se livrar de algo, ou para conseguir algum benefício. Ninguém mente para se prejudicar. Muitos daqueles discípulos, quase todos, para ser sincero, morreram como mártires. À exceção de João, que foi jogado para a ilha de Patmos e sofreu lá, mas morreu em ditosa velhice. À exceção de João, toda a história diz que os discípulos morreram das piores formas possíveis. Se você ler o livro de John Foxe, chamado Os Mártires,
você vai ver que não só os discípulos, os que vieram depois deles, morreram das piores formas possíveis. E eu digo, ninguém morre por uma mentira que ele mesmo inventou. Você mente para se livrar da morte. Agora imagina, você está prestes a morrer, sabendo que você mentiu. Você vai continuar sustentando a sua mentira. Você não é louco. Impossível. Então, essa na verdade é mais uma comprovação de que aqueles homens estavam falando a verdade. Porque muitos foram separados de suas famílias. Na história da igreja você vê, muitos eram colocados diante dos filhos, da esposa, uma faca no pescoço dizendo, só diz que esse tal de Cristo não ressurgiu. Diga que você não o viu e volte para o seio da sua família. Eles com um nó na garganta diziam, eu amo minha família, mas eu não posso negar o que esses olhos viram. Eu não posso negar aquilo que Cristo fez por mim. E muitos perdiam a vida, mas não perdiam a fé, mas não deixavam de ser verdadeiros. E quarto e último para encerrar, quarto princípio, vença a incredulidade. Você sabe, a cruz, a morte de Jesus Cristo, havia destroçado a esperança não só daquelas mulheres, mas de todos aqueles discípulos. É tão certo que elas estavam sem esperança que elas se levantam pelo domingo, bem cedo, de madrugada, e elas vão ao sepulcro, mas elas não vão para testificar a ressurreição. Elas vão na certeza de que Cristo estava morto. Por isso era necessário levar perfumes aromáticos para ungir o corpo. É nessa certeza que elas vão, sabendo que elas veriam um cadáver. Então, 2 anjos estão ali diante delas, mostram um túmulo vazio. É interessante que o evangelho vai dizer que estava dobrado o lençol, e na cultura judaica isso tem um baita de um significado. Um judeu, quando ele se sentava à mesa e ele fazia sua refeição e de repente saía para não voltar mais, ele não dobrava o guardanapo, o lenço que estava ali. Quando ele saía da mesa e deixava o guardanapo, o lenço dobrado, era um sinal de que estou saindo, mas eu volto. Até esses mínimos detalhes nós vemos na Escritura. O manto dobrado, o lenço dobrado, o lençol dobrado, tudo. E essas mulheres, após ouvir as boas novas daqueles anjos, elas correm aos discípulos e são desacreditadas. São tidas por mentirosas. É claro, eles não disseram, vocês estão mentindo, mas disseram, vocês estão delirando. Não é isso que nós vemos aqui no versículo 11, Lucas 24, como, versículo 9. 24, 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Verso 10. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Verso 11. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. A palavra delírio aqui no grego é leros, que na terminologia médica é usada para uma pessoa que está com febre muito alta, então começa a delirar. E esses discípulos dizem exatamente isso. Olha, a febre está alta aí, não é possível. Vocês estão dizendo bobagem. Mas sabe o que é interessante? Aquelas mulheres não estavam delirando. Aquelas mulheres não estavam mentindo, elas estavam falando a verdade. O cristianismo verdadeiro, a ressurreição, ela é um fato. Fato que qualquer um pode investigar, estudar e procurar saber. E por que nós cremos que ele é um fato? Não apenas por conta de substâncias. Nós cremos que a ressurreição é um fato porque Cristo de fato transforma pessoas. Fábulas não transformam pessoas. Porque muitos dizem para nós, olha, essa história de um homem ressuscitar, isso é historinha.
Monteiro Lobato, antigo. Fábula. Eu desafio você a achar uma pessoa, ainda mais em nossa região aqui, né, perto do sítio Capão Amarelo. Ache uma pessoa que deixou de ser adúltero por ler Reinações de Nevezinho. Ache uma pessoa que decidiu largar as drogas, ser um bom pai, uma boa mãe, viver de forma honesta, não mentir mais, porque leu histórias sobre a Cuca, Pedrinho e o Saci Pererê. Você não acha? O cristianismo, de fato, ele transforma vidas. Aqui em nossa igreja há eis tudo o que você imagina. O que prova nós abandonarmos aquela vida pecaminosa e desgraçada a qual nós tínhamos, para domingo, que você tinha oportunidade de estar fazendo inúmeras coisas, mas estar num local de culto, a não ser que a ressurreição de Cristo é um fato, e o Espírito Santo é o penhor, a garantia em nós de que um dia Ele vai voltar. Esta é a nossa esperança. Fábulas não trazem esperanças para quem está angustiado, não trazem. Fábulas não salvam ninguém. O cristianismo é a ressurreição, sim. É interessante que Jesus, ele não só saiu vivo do túmulo, mas a Escritura diz que ele foi as primícias daqueles que dormem, daqueles que morreram. Ele foi o primeiro e afirma categoricamente que nós seremos os próximos. Porque você pode ter certeza que a morte não vai ser o seu fim, que o túmulo não é o fim da estrada para aqueles que creem em Jesus Cristo, porque tudo aquilo que Ele prometeu a respeito de sua vinda se cumpriu meticulosamente. Onde nasceria, como viveria, como morreria. Acha um livro como a Escritura? Você não acha? Não é interessante? Uma vez eu tinha visto um matemático fazer uma conta sobre a probabilidade de uma, ou acho que duas, se eu não me engano, duas das 300 profecias a respeito de Jesus acontecerem ao acaso. Quase que impossível. Só que você pode dizer assim, vamos ser bem incrédulo, né? Parece que eu faço papel bonzinho, agora vou fazer o papel malvado. Vamos ser bem incrédulo. Vamos acreditar que Jesus, de fato, ele era um homem inteligente, mas maligno. Ele tinha um conhecimento do Antigo Testamento, então ele sabia, ora, tem que vir aqui, tem que fazer tal coisa, tem que morar ali, tem que ir para tal lugar. Então ele, sabendo isso, ele fez propositalmente. Vamos colocar que existe essa possibilidade. Mas tem uma profecia que vai dizer assim: nenhum dos seus ossos seria quebrado. Lembra quando Jesus está crucificado, no meio de dois ladrões? Para abreviar a morte, eles chegam, quebram os joelhos de um ladrão, porque era uma forma de acelerar aquele processo de morte, porque você está crucificado, se você quebra aqui, todo o peso vai para baixo, então respiração, dificuldade, coração, bombeia muito, acabou. Eles fazem isso com um ladrão, fazem isso com outro. Eles chegam em Jesus Cristo, ele já estava morto, já tinha entregado a sua vida, e não é quebrado nenhum osso dele. Qual poder ele tinha para impedir aquele soldado de não quebrar os seus ossos? Nenhum. Ou seja, isso não estava ao seu alcance, e mesmo assim se cumpriu, para que eu e você, de fato, venhamos a entender que o cristianismo, ele não é apenas bons conceitos morais para você ter o respeito de amigos do trabalho, de familiares. Não. É uma bênção as pessoas dizerem: olha, que filho educadinho, que isso, que aquilo, pô, o irmão trabalhador, honesto, joia. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo fala sobre nova vida, fala sobre vitória sobre a morte, fala sobre um dia em que este Cristo que ressuscitou voltará, e então enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nada dessas coisas. Ele foi o primeiro, nós seremos o próximo.
ele de fato não foi detido pela morte. E das poucas certezas que eu e você podemos ter na vida, eu não sei como você vai terminar a sua vida, eu não sei quantos filhos você vai ter, eu não sei se você vai ser próspero, se você vai ter dinheiro, casa própria, não sei. Oro para que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas não dou certeza dessas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza: a morte não pode deter o nosso Senhor. E se você genuinamente acredita nele, ela também não vai poder deter a mim e a você. Amém, meus irmãos?